You're the man who gave them the power to destroy themselves. And the world is not prepared. Olá, seguidores do Meio Amargo. Hoje eu venho falar sobre o drama histórico Oppenheimer, dirigido pelo Christopher Nolan. Primeiro uma pergunta, já tá acompanhando o Meio Amargo? Clica aqui em cima, segue o canal, ativa as notificações para esse trabalho continuar a crescer. Obrigado. Essa é a história real do J. Robert Oppenheimer, mais conhecido como o pai da bomba atômica. Ele foi considerado por alguns um grande herói no final da guerra, depois um pária da humanidade, e é justamente essa ambiguidade que o diretor quer trabalhar no longa-metragem. A apresentação do herói talvez não seja das melhores, porque ela se dedica muito a essa representação do gênio perturbado, visto sempre na frente de uma lousa, escrevendo sem parar, como se a mão fosse mais rápida do que ele, de tantas ideias que ele tem na cabeça. Ele não consegue dormir porque ele fica sonhando com partículas cósmicas, buracos negros e os mistérios insolúveis do universo. O roteiro vai adiante ao questionar se esse talento muito grande desculparia atitudes muito ruins. No caso do Oppenheimer, ele é um pai relapso, que não dá a mínima atenção para os filhos, não dá o menor carinho, e quando ele não tá mais a fim de cuidar, ele e a esposa entregam para familiares, falam: cuida dele, eu não quero mais me ocupar disso. E a resposta que ele escuta é: Robert, você vê o mundo além daquilo que enxergamos e tem um preço para isso. Claro, nós vamos te ajudar. Existe uma condescendência muito grande dos personagens e parcialmente do próprio filme, com a ideia de que tamanho brilhantismo permitiria que ele fosse uma pessoa não muito legal com os familiares, com as mulheres e com alguns assistentes. A narrativa melhora bastante quando entra em cena a política institucional, com senadores, deputados, militares, todos interessados na criação dessa bomba o quanto antes, para se adiantar aos soviéticos, aos nazistas e encerrar a Segunda Guerra Mundial. Aí a gente percebe que o grande conflito é muito menos da ordem da física do que dos embates morais, políticos e estratégicos ligados à criação de uma arma de destruição em massa. Algo mais interessante que a gente tem aqui é esse personagem muito ambíguo em relação aos objetivos e às responsabilidades dele. Oppenheimer é plenamente consciente do que a bomba é capaz de fazer, mas ele também quer muito ver essa invenção seguir adiante e se consagrar como uma das pessoas mais importantes da história. Além disso, ele se deixa levar por esse comportamento de manada, esse alter ego de grupo, porque ele é cercado de pessoas que dizem que a bomba atômica é maravilhosa e que as mortes no Japão seriam apenas um pequeno risco para vencer a Segunda Guerra Mundial. A gente volta a essa ideologia tipicamente norte-americana de achar que precisamos exterminar dezenas, centenas de milhares de pessoas no mundo inteiro e não me dá paz. E quando ele passa depois por um julgamento muito feroz, ele diz que existe em nome do patriotismo, a gente olha nos olhos do ator e percebe que ele não acredita no que ele diz. Existe um fascínio em ver um personagem dizer uma coisa, mas pelos olhos, pelas emoções dele, sentir algo completamente oposto, e é isso que o Cillian Murphy faz, especialmente na segunda metade de Oppenheimer, de maneira muito eficaz. À medida que as tensões políticas se acirram, o filme vai virando cada vez mais um suspense psicológico e mesmo um terror. O agradecimento do personagem logo após a detonação da bomba atômica é assustador e talvez o mais próximo do que Nolan já chegou de fazer um filme de horror, ou pelo menos uma cena de horror. Metaforicamente, o que o filme faz é importar para esse cenário interno de 4.000 pessoas se digladiando em nome de um dispositivo mortal, os efeitos da guerra que estava acontecendo lá fora, em outros países, do outro lado do mundo. Por isso, o medo, a culpa, as disputas vão ser simbolizadas por grandes flashes brancos, como o da detonação de uma bomba, por tremores e ruídos que antecipariam a explosão, e até por imagens muito perturbadoras, mas ainda um tanto lúdicas, de peles sendo descascadas e queimadas, como a gente sabe que ocorreu às pessoas em Hiroshima e Nagasaki. Essa cena do agradecimento ainda tem uma espécie de um êxtase erótico, ela é muito próxima de uma orgia da morte. Inclusive, o Nolan tem a ideia de trazer uma cena de sexo pro meio de uma audiência política, na forma de uma metáfora, e esses são os momentos mais ousados para um diretor que é sempre muito competente, mas também muito elegante e muito frio nas composições dele. Aqui ele se permite, ainda de uma maneira muito plasticamente polida, dentro de um cinema de bom gosto, mas trazer alguns elementos do grotesco, do perturbador, do assustador. Enquanto grande produção de estúdio, Oppenheimer de fato impressiona por tudo aquilo que Nolan e a sua equipe são capazes de fazer. A gente tem um filme de 3 horas de duração com um ótimo ritmo, então não tem uma cena mais arrastada, não tem uma cena longa demais, e os enfrentamentos políticos, especialmente aqueles que envolvem os personagens do Robert Downey Jr. como um senador e do Jason Clarke como um promotor disfarçado, são orquestradas com uma montagem muito acelerada, com uma trilha sonora crescente e super forte, sugerindo que essa política interna norte-americana também era uma bomba prestes a explodir. É dificílimo você ter um filme com tanta trilha sonora
quanto esse, existe música quase o tempo inteiro, mas ela não chama atenção pra si, ela ainda é bastante discreta e ela tem volumes e texturas muito diferentes. A mesma coisa pode ser dita dos diálogos, as pessoas falam do começo ao final aqui, mas isso não incomoda, porque o Nolan sabe trabalhar diferentes entonações e objetivos, então às vezes as pessoas conversam de maneira muito tranquila, às vezes elas estão nesse tom de voz, mas se insultando, se ameaçando, às vezes elas gritam, elas choram. Existe uma variação de entonações que até para os atores é um grande presente. E para as pessoas que tinham muito receio, como eu mesmo, de que esse filme pudesse ser apenas uma grande defesa do patriotismo norte-americano, o roteiro é muito mais ambíguo, muito mais questionador em relação ao papel dos Estados Unidos no término da Segunda Guerra Mundial. Existe uma representação repleta de nuances dos comunistas da época, dos vários tipos de comunismos que existiram dentro e fora dos Estados Unidos. O filme tem um grupo de pelo menos 20, 30 personagens muito importantes. No final a gente pode ficar até um pouco perdido com tantos nomes, mas isso é fundamental para que o texto nos mostre como existia uma pluralidade de pensamentos e de estratégias diferentes em relação à guerra. A gente não termina o filme amando o Oppenheimer, também não termina detestando, e sim vendo que ele representou uma espécie de ambiguidade moral, onde os fins justificam os meios, que diz respeito aos Estados Unidos como um todo. Outros pontos também chamam atenção e merecem ser considerados, por exemplo, o fato de que Oppenheimer não é visto como o único criador da bomba atômica, pelo contrário. O filme dedica tempo considerável a mostrar o que todos os outros cientistas fizeram, quem trabalhou na detonação, quem trabalhou só na parte da química, que a descoberta do potencial do hidrogênio ao invés do plutônio veio de outros nomes, e o Oppenheimer, podendo ter interrompido ou se afastado daquilo, acabou aderindo às opiniões dos outros, ao crescimento desse projeto o tempo inteiro. A maquiagem também chama atenção, esse é um dos casos de maquiagem de envelhecimento mais eficazes e mais discretos que a gente já viu no cinema. No final, o que a gente encontra em Oppenheimer é essa espécie de grande cinema adulto que não cede à pressão para colocar um pouco de humor, para corresponder ao público familiar ou ao público acostumado com as imagens de internet. Pelo contrário, o Nolan é um homem da resistência, que faz um filme em 70mm com 4 tipos de janela, ou seja, de formatos de tela diferentes, com um preto e branco muito elegante, acreditando que o público ainda possa ser seduzido por 3 horas de grandes embates, manipulações e jogos de poder. Talvez a comparação mais próxima que a gente possa fazer é como se o Oppenheimer fosse o Tar dessa temporada, também um filme longo, extenso, baseado numa pessoa genial, mas de moral ambígua, que pode ser muito tirânica, muito omissa e muito perversa em suas atitudes, e que nos leva a questionar a nossa própria admiração ou adesão às suas atitudes ao longo da história. O Nolan ainda faz questão de tornar a física e tornar a política visível através de pequenas metáforas muito eficazes, como por exemplo um aquário e um copo com bolinhas de gude representando a quantidade de material radioativo produzido em Los Alamos e quão próximo eles estão da detonação da bomba. Existe uma metáfora relacionada a tirar os lençóis do varal, que serve de codinome para eles comunicar com a esposa sobre o sucesso ou fracasso da empreitada. E mesmo uma alegoria de Prometheus, essa figura que voou alto demais, acabou queimando as próprias asas no sol. Talvez a frase mais importante que ele resgata é uma que o Oppenheimer realmente disse em referência ao deus indiano Vishnu, quando ele diz: "Eu me tornei a morte, o destruidor de mundos", e que comprova tanto esse senso de grandiosidade e de autoimportância, quanto o começo de uma percepção de sua responsabilidade nos terrores que aconteceram durante a Segunda Guerra Mundial. Por isso, a ideia aqui é menos explicar quem foi o Oppenheimer ou defender o Oppenheimer do que escancarar todo o aspecto profundamente contraditório dessa figura histórica. A gente termina o filme de maneira muito amarga, as pequenas conquistas desse homem são traduzidas em cenas muito brutais, uma em especial envolvendo o Gary Oldman, demonstrando que esse homem teve um controle enorme da criação da bomba atômica e depois uma perda de controle gigantesca sobre os usos políticos feito da imagem dele e desse próprio dispositivo. No final, se tem uma coisa que a gente ainda reclama muito ao Christopher Nolan é o tratamento das personagens femininas. Ele sempre foi um apaixonado por grandes jogos de poder e manipulação entre homens, mas quando chega às imagens de mulheres, elas geralmente são um tanto superficiais e apenas existentes para orbitar em torno do protagonista. É o que acontece aqui em Oppenheimer também. Eles têm apenas 4 mulheres, todas coadjuvantes, 3 delas são namorada, esposa e amante do Oppenheimer, e uma quarta é uma química e só pode trabalhar por uma bondade do Oppenheimer que permite integrá-la ao grupo. Talvez na tentativa de mostrar mulheres fortes e que questionaram o sistema, ele acaba transformando todas elas em figuras desequilibradas emocionalmente, que estão sempre gritando, chorando, quebrando coisas contra a parede. Ele confunde a força dessa esposa do Oppenheimer com uma espécie de histeria, canalizada pela personagem da Emily Blunt, e ele não dá um final digno para a personagem da Florence Pugh. Mesmo assim, isso não retira os grandes méritos desse filme, que nunca vai ousar peitar o patriotismo norte-americano, ele não vai tão longe, mas pelo menos ele permite questionar a moralidade e a intenção daqueles que foram transformados em heróis pela história recente. Hey.
7, 6, 5, 4. É isso, eu fico por aqui hoje. Me diz se você vai ver o Oppenheimer, já viu, se gostou do filme. Ativa as notificações e não se esquece de ler todos os textos publicados em meioamargo.com. Até a próxima!